Oi, boa noite. 6h30. Chegou a hora do jornalismo regional na tela da TH+ SBT. Tudo bem por aí? Por aqui tudo certo. Hoje é sexta-feira, 16 de maio. Veja os destaques da edição de hoje. Motos elétricas em alta. Vendas desse tipo de veículo aumentam em São José dos Campos. Violência contra animais. Mulher é presa por maus tratos em Cruzeiro. Bebês realistas no alvo da discussão. Bebê reborn vira febre, inclusive entre adultos, e preocupa especialistas. E você, o que acha disso? Participe! Sejam bem-vindos, o TH+ Notícias está no ar. Você certamente já deve ter cruzado com aquelas motos pequenas, motorizadas, sabe? Aqui em São José, por exemplo, tá cheio delas. Muitas são conduzidas por jovens voltando da escola. Uns tomam bastante cuidado, é verdade. Outros parecem que não estão nem aí para a segurança. O fato é que a circulação das motinhos, como alguns chamam, já aumentou e o cuidado precisa aumentar também. Todas as manhãs, a Manuela sai de casa bem cedo. O meio de transporte dela é essa moto elétrica. Até parece de brinquedo, não é? Mas é de verdade e exige cuidados. Estou de capacete e geralmente eu fico sempre olhando no retrovisor para ver se está vindo o carro atrás de mim. Mas às vezes tem um ponto cego, né? Não dá para enxergar, e eu vou dar uma olhada assim, mas eu estou sempre atenta do meu lado. E também quando eu vejo que tem carro atrás de mim e eu estou na rua, eu dou seta, faço tudo certinho para que não tenha perigo. E também de noite tem o farol, para mostrar que está ali, né? O objetivo foi de economizar, e até que ela conseguiu. Mas teve que enfrentar um novo desafio. Aqui no Urbanova tem bastante ciclovia, né? E quando não tem, no caso aqui nessa rua da faculdade, não tem. Eu ando no cantinho da rua. Só que geralmente não respeitam. Tem gente que não presta atenção no volante, parece, e aí vai dando ré com tudo, não olha onde vai andar, e aí a gente tem que tomar cuidado. As motos elétricas têm se tornado cada vez mais comuns nas ruas. O Michael é dono desta loja de mobiletes e patinetes elétricos há mais de 10 anos e tem percebido o aumento na procura por essas motos. Logo quando entrou a pandemia começou a aumentar, mas aumentou bem devagar assim a compra. Mas nos últimos 2 anos aumentou, vamos dizer assim, 80% a venda de motos e veículos elétricos. Ele sabe até qual o perfil de quem prefere um novo modelo. Vamos dizer que 60% seriam os adolescentes, né, para ir para escolas. Hoje São José tem um trânsito considerável, então os adolescentes têm comprado para ir para a escola. Eu tenho muito aposentado também que compra triciclo, né, para ir para o supermercado, farmácia ou passear mesmo no parque, né? Dados divulgados pela FenaBrave mostram que no primeiro trimestre de 2025 foram registradas mais de 3.400 motos elétricas em todo o país. Ou seja, mais do que o dobro do que foi registrada neste mesmo período do ano passado. Mas será que todas essas motos elétricas que estão rodando por aí precisam ser licenciadas e emplacadas? As motocicletas elétricas, se elas tiverem a potência delas acima de 400 watts ou a velocidade delas acima de 50 km por hora, elas necessitam ter todos os documentos, né, de um veículo comum. Emplacamento, licenciamento. Abaixo disso, não tem a obrigatoriedade. Todas as regras são aplicáveis a todos os usuários, quer sejam pedestres, quer sejam veículos elétricos, quer sejam veículos de grande porte, médio porte, a combustão, enfim. Todos têm que cumprir as mesmas regras de circulação, regras de velocidade, garantir a segurança dos demais usuários. Então, as regras são aplicáveis a todos os usuários da mesma forma. E cuidar do trânsito é um dever de todo mundo. Não vamos esquecer disso nunca. Teve fiscalização do Detran em uma prova prática em Pindamonhangaba. Aquelas provas práticas para tirar a habilitação, sabe? O objetivo era verificar possíveis irregularidades durante a avaliação. Dos 22 veículos vistoriados, 6 foram autuados. E por motivos como pneus em más condições, placas não iluminadas e por falta de triângulo de sinalização. Desde o começo do ano, mais de 1.200 fiscalizações foram feitas no estado. 2 homens foram condenados por participação na morte do presidente do PRTB de Tremembé.
O júri popular terminou durante a madrugada e quem traz as informações sobre esse assunto agora ao vivo pra gente é a Beatriz Plaça. Oi, Bia, boa noite. Oi, Marcela, boa noite para você, para todo mundo que acompanha o TH Mais Notícias. É isso, 2 dos 3 réus foram condenados pela morte do Benedito Cid Ferreira, que foi aí também pré-candidato à prefeitura de Tremembé. Esse julgamento durou cerca de 15 horas, começou às 9 da manhã de ontem e terminou próximo à meia-noite de hoje, como você mesma disse. Foram 14 oitivas de testemunhas, mais o interrogatório desses 3 réus. Olha, o Leonardo Ferreira de Barros foi condenado a 7 anos de prisão por homicídio simples, só que ele vai cumprir em regime fechado. Agora, o Eric Bruno de Souza, escritor, recebeu pena de 8 anos e 2 meses por homicídio qualificado e também cumpre a pena em regime fechado. Os dois não podem recorrer em liberdade. Agora, o terceiro acusado, o Patrick Richard de Souza, foi absolvido da acusação de que portava uma arma de numeração raspada. Ele sim poderá responder em liberdade pelo crime. Segundo o Ministério Público, o crime teria sido cometido em conjunto, com características de emboscada. Aliás, essa arma foi encontrada com o Patrick horas após o crime na cidade vizinha, em Taubaté. Olha só, esse crime aconteceu no dia 11 de dezembro de 2023. O Benedito, que era mais conhecido como Sidão da Casa de Ração, de 56 anos, foi encontrado morto dentro da casa em que ele morava, com um tiro na cabeça. Ele morava no bairro Canegai. Olha só, com essa decisão do júri, esses dois, então, permanecem presos e agora o processo segue para uma fase de execução penal. Eu volto aí no estúdio com você. Tá certo, Bia. Obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. Um beijo. De Taubaté, veio uma notícia bem delicada. É sobre um caso de agressão em família. O filho agrediu e esfaqueou os pais. Quem conta pra gente como tudo aconteceu é o Pedro Coralha. Um jovem de 24 anos, esquizofrênico e em surto psicótico, fugiu da UPA Santa Helena na última quinta-feira e esfaqueou o pai e agrediu a mãe no bairro São Roque, em Taubaté. Na quarta-feira, os pais haviam procurado o CAPS da cidade procurando um atendimento hospitalar psiquiátrico para o filho. A recomendação do médico foi para que ele fosse levado, esse jovem de 24 anos, até a UPA Santa Helena, onde ficaria até uma vaga nesse hospital psiquiátrico fosse liberada. Na quinta-feira, por volta das 3 horas da tarde, os enfermeiros e todo o corpo médico decidiram liberar algumas das roupas, aquela condição que segura o paciente em surto psicótico, porque ele se aparentava mais calmo. Neste momento, se aproveitando da situação, o jovem de 24 anos fugiu da UPA, foi até o comércio dos pais, esfaqueou o pai, agrediu a mãe, subiu na moto da própria mãe e fugiu sem ter CNH e sem saber pilotar a moto. O jovem ainda não foi localizado e o caso foi registrado como tentativa de homicídio e vias de fato no 2º distrito da cidade. De Taubaté, Pedro Coralha. Em Cachoeira Paulista também teve um caso de agressão em família. Um homem de 31 anos foi preso depois de agredir a mãe. O que leva um filho a fazer uma coisa dessa, hein, Marcela? Que situação lamentável, bastante triste. Olha só o que aconteceu. A polícia foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica no bairro Quilombo, em Cachoeira Paulista. Ao chegarem no local, os policiais já se depararam com uma ambulância atendendo a vítima. E, de acordo com o boletim de ocorrência, a mulher relatou que o filho de 31 anos deu socos no rosto dela após ela se recusar a dar dinheiro a ele. E não foi, pelo visto, a primeira vez que isso aconteceu, viu, Marcela? Porque a vítima já tem uma medida protetiva contra o agressor desde o final do ano passado. Mas já faz mais ou menos uns 2 meses que ela permitiu que ele voltasse a morar com ela após o filho aí se comprometer, com mudanças de comportamento.
A polícia também ouviu o outro filho da vítima, que confirmou o histórico de violência e disse que estava fora da cidade no momento da agressão. A mãe havia se abrigado na casa de vizinho, após sofrer as agressões. E após tudo isso acontecer, o suspeito foi contido e agredido por populares e acabou precisando de atendimento médico também, viu, Marcela? Ele está internado sob vigilância da polícia, vai responder por lesão corporal. E a Polícia Civil segue investigando esse caso. Tati Vilela para o TH+ Notícias. Uns agridem os familiares, outros agridem os animais e a gente vai se perguntando onde é que as coisas vão parar, né? Em Cruzeiro, uma mulher foi presa por maus tratos contra 18 cachorros. 18 cachorros foram resgatados de maus tratos na Vila dos Comerciários, em Cruzeiro, nesta quinta-feira. A mulher foi presa em flagrante após um pedido do Ministério Público atendido pela Polícia Militar Ambiental e também a Prefeitura da cidade, que foram até a casa dela e encontraram os 18 cachorros em maus tratos. Tudo isso foi confirmado pela presença de um médico veterinário que acompanhou toda a operação. Os cachorros foram resgatados e levados para um outro local. A tutora foi conduzida até a delegacia de Cruzeiro, onde prestou seu depoimento e foi presa por maus tratos a animais, além de pagar uma multa no valor de R$54 mil. Pedro Coralha para TH+ SBT. Sabe onde também foi registrado o caso de agressão? Dentro de uma escola de Caçapava. A gente volta a conversar ao vivo com a Beatriz Plaça, que também está acompanhando esse outro caso de agressão. Bia, o que aconteceu? Bem-vinda de volta. Situação triste, né, Marcela? 2 colegas ali na sala de aula que eram para se respeitar, acabou ali em uma confusão. Boa noite novamente para você, para todo mundo que acompanha, continua aqui com a gente no jornal. Esse aluno foi agredido por um colega de sala, com cadeirada, também muitos socos. E aí, quando o professor da sala percebeu que eles estavam de fato brigando e que a coisa estava ficando feia no local, o professor interviu para que, claro, não chegasse ali numa situação pior ainda do que já estava. Esse caso aconteceu no dia 14, só que o pai deste aluno foi na delegacia ontem abrir um boletim de ocorrência. O filho ficou machucado, a gente não tem informações sobre o estado de saúde dele, mas o pai foi até a delegacia abrir um boletim de ocorrência. Nós também não sabemos se esse aluno que agrediu ele foi punido na escola ou foi expulso da escola, e também nós não sabemos, no boletim de ocorrência não tem informação o que teria motivado essa agressão, porque é algo muito grave, né? Na sala de aula ou em qualquer lugar que a gente esteja, apesar das diferenças, a gente tem que se respeitar, e são adolescentes de 17 anos, então é bastante triste essa situação, e vir aqui e contar isso também é muito triste, né, Marcela? Eu volto aí no estúdio com você. Muito triste, é o que eu falei agora há pouco. Onde a gente vai parar? Né? Dentro de sala de aula é uma coisa revoltante. A Bia falou que a gente não tem algumas respostas, é porque a gente procurou a diretoria de ensino, mas por enquanto eles não confirmaram nenhuma informação extra pra gente. Essas informações são do boletim de ocorrência. Então, se tiver alguma atualização disso, nosso espaço está aberto para que a diretoria de ensino se manifeste sobre esse assunto. Bia, obrigada, bom trabalho para você, bom fim de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau. Em Guaratinguetá, um bebezinho de 11 meses, ficou ferido depois de ser atingido por uma linha de pipa com material cortante. O caso foi no sábado passado e a mãe da criança, uma enfermeira de 23 anos, registrou o boletim de ocorrência, informando que estava no condomínio onde mora, quando uma pipa caiu no local e a linha cortou de forma superficial o pescoço do menino que andava de velotrol. A mulher disse ter visto vários homens na Avenida São Dimas, em frente ao condomínio dela, empinando pipas. O grupo dispersou com a chegada de policiais militares e ninguém foi preso. 6h44, informação sobre saúde agora. Amanhã tem o dia D de vacinação em Taubaté. As doses da vacina contra a gripe serão aplicadas entre 8 da manhã e 5 da tarde em 6 UBSs. Mais cedo nós conversamos sobre esse assunto com a Diana Cardoso, que é gestora de Vigilância em Saúde.
As unidades que vão estar vacinando amanhã: Independência, Morisco, Fazendinha, Chácara Reunidas, Gurilândia, Parque Aeroporto e no bairro de São Gonçalo, unidade de saúde no bairro de São Gonçalo. A vacinação, então, ela começa às 8 da manhã e vai até às 5 horas da tarde. Hoje nós estamos com 42.946 pessoas vacinadas. Então, a intenção é que amanhã esse público aumente muito mais. Vale lembrar, então, para que amanhã a vacinação ela é somente para o grupo prioritário e para o grupo especial. O grupo prioritário contempla aí os indivíduos de 60 anos ou mais, as crianças de 6 meses a menores de 6 anos, 5 anos, 11 meses, 29 dias, e as gestantes. Agora, já no grupo especial, a gente tem o trabalhador da saúde, as mulheres que acabaram de ter bebê, as professoras, trabalhadores em situação de ensino básico e superior, povos indígenas, profissionais de forças de segurança, forças armadas, pessoas com doenças crônicas, pessoas com deficiência permanente, os caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário. Alô, então, pessoal de Taubaté, bora colocar o bracinho para jogo, você que pode se vacinar contra a gripe. Não tem nem desculpa de que, sabe o que é, Marcela, estava frio, estava chovendo, não fui ao posto de saúde por causa disso. Essa desculpa não vai colar amanhã, porque para o fim de semana a previsão não fala em chance de chuva. O tempo deve ficar firme e com boas aberturas de sol, principalmente à tarde. Vou te mostrar como é que ficam as temperaturas até segunda, no Vale, na Serra e no litoral. Nosso giro começa por São José dos Campos. No sábado e no domingo, em São José, os termômetros sobem até a marca dos 28 graus. Na segunda, a máxima fica em 29. 27 é a máxima esperada para Cunha, de sábado até segunda. Os termômetros também não devem oscilar muito no fim de semana em São Bento do Sapucaí. Por lá, de sábado a segunda, a máxima fica em 24 graus. No litoral, o sol deve aparecer e as máximas vão subindo em Ubatuba. No sábado, as temperaturas sobem até a marca dos 26 graus, no domingo até a marca dos 28 e na segunda até a marca dos 29 graus. Esta semana, muito se falou sobre a febre do bebê reborn, aquelas bonecas super realistas, sabe? Tem gente cuidando como se fosse bebê de verdade. E esse comportamento tem levado uma série de discussões e de preocupações. Aqui em São José, um projeto de lei foi criado, está sendo discutido, na verdade, para tentar impedir que as pessoas marquem consultas para as bonecas na rede pública. E acreditem, tem gente fazendo isso e não só aqui. Eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto. 997524005 é o nosso WhatsApp da redação. 6h48, volto já. Hoje, 11h20 da noite, o quão longe alguém é capaz de ir. É ele sim. Para proteger quem ama. Regan é um sociopata, ele é um assassino. Testemunhando ou não testemunhando, vocês dois estão mortos. Não, você não vai tocar nela. Se quiser esse garoto, vão ter que passar por mim. Agora eu vou arrancar seus dedos. Não é homem pra isso. O amor faz a gente fazer loucuras. Hoje, 11h20 da noite. Você não vai matar mais ninguém. Fogo contra fogo. Regan vai morrer. Na tela de sucessos. TH+ Notícias. Oferecimento. Abratio Center Vale Shopping Piso Dutra. É Vero diferente. É Vero Abratio. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Quando você tem a escritura da propriedade, é outra história. É a história da Dona Diva. Essa titulação foi fruto de muita luta e a gente vai ter, além da segurança, mais autoridade em nosso território. Com a regularização fundiária, o governo de São Paulo tem feito mais do que colocar tudo no papel. Ele tem transformado a vida de milhares de famílias em todo o estado. Governo do Estado. São Paulo são todos. Mais de 3 milhões de pessoas fizeram o Enem 2024. Apenas 12 alcançaram a nota 1000 em redação. E só a plataforma AZ conquistou 2 notas 1000. Quem é AZ alcançou as maiores notas do Brasil em redação, matemática e ciências humanas. Com uma aprendizagem personalizada e inovadora, as escolas alcançam um novo nível de excelência e os estudantes conquistam as universidades mais disputadas do país. Encontre a unidade mais próxima, ou seja, uma escola parceira.
brasileira. Plataforma AZ. De alta performance, a gente entende. Toda atitude conta para evitar golpes. Não informe os dados pessoais a ninguém. Não clique em links desconhecidos. Procure não usar senhas parecidas. O primeiro passo só depende de você. Uma iniciativa SBT do Bem. Abbraccio Restaurante, uma experiência gastronômica inspirada no lifestyle italiano, com pratos tradicionais italianos preparados com massa fresca e artesanal, garantindo uma autêntica experiência gastronômica. Abbraccio Center Valley Shopping, Piso Dutra. É Vero diferente, é Vero Abbraccio. Você está precisando de ajuda e ninguém te escuta? Eu quero te escutar. Todo sábado, a 1h da tarde, A Voz da Gente, um programa que é a sua força, a sua esperança. Conta pra mim a sua história. A gente tem um encontro marcado. Todo sábado, a 1h da tarde, aqui na TH+ SBT. A Voz da Gente. Oferecimento. Amo Vacinas. A prevenção é a melhor opção. Aquários Open Mall. Tudo o que você precisa em um só lugar. O assunto está na boca do povo, está na internet, está na TV. Essa semana, um assunto ganhou destaque no país inteiro. Bebê reborn. É uma boneca muito parecida com uma bebê de verdade. Virou febre até entre adultos. Helena solta a imaginação na hora de brincar com as bonecas. Eu corto o cabelo, eu pinto a unha delas e troco fraldinha. Eu aprendo a cuidar mais dos bebezinhos. A mãe conta que a menina não falava em outra coisa antes de comprar a primeira boneca hiperrealista. Foi uma insistência só e depois não parou mais de brincar. Ela queria de tudo quanto é jeito a bebê reborn, né? E daí eu falei, houve a promessa. Se você conseguir passar de ano, ficar se comportar bonitinho, a gente dá. No entanto, ela tem 2 em casa. E tem uma na casa da avó dela, que a avó que deu, e essas 2. Uma foi a avó e a outra foi a gente que presenteou ela. Tamanho realismo é o que chama a atenção nessas bonecas. Dá até para confundir com um bebê real, pelo peso, pela textura e até pelos cabelos, que são muito parecidos aos de uma criança. Gente, eu vou falar baixinho, porque tem um bebê dormindo aqui, sabe? Olha só. Que príncipe, não, que princesa, né? Que princesa, olha só, tá de vestidinho, que gracinha, né? Bom, gente, olha só, eu tô aqui brincando e realmente estou brincando, viu? Porque olha que belezinha esse bebê reborn, gente. Olha, impressionante a riqueza de detalhes dessas bonecas, né? Olha só, a gente pode mostrar, o Lucas Mineiro está mostrando, tem até o detalhe da veinha, né? Olha só que interessante, simulando aqui a veinha. Os bebês geralmente são bem clarinhos e acaba aparecendo, então, esses detalhes. A bebê reborn se popularizou no Brasil nos anos 2000 e já era comercializada fora do país, desde a década de 1990, até que a moda voltou com tudo. Nas redes sociais, vários artistas estão postando a rotina com seu bebê como se fosse um filho. Esta artesã estava desempregada há cerca de 10 anos e viu no mercado dos bebês reborns uma forma de ganhar dinheiro. E estava querendo trabalhar por conta própria. Aí fui pesquisar na internet, vi vídeo no YouTube, tinha muito vídeo americano, que também não dava para entender. Eu fui mais no tato, né? E aí fui tentando fazer. Até que eu consegui fazer uma mais ou menos, não ficou perfeita, mas consegui vender. Tava bombando na época. Aí eu consegui vender. Aí com esse dinheiro eu fui comprando mais material. E fui fazendo e melhorando. Tem até certidão de nascimento e outros documentos não oficiais, mas que na prática estimulam ainda mais a criatividade. Tem veia, tem uma pintura, uma preparação, uma selagem que não vai sair a tinta. Cada camada a gente vai secando no calor. Então, é uma preparação que dá trabalho. Cada boneca leva em torno de 1 semana para ficar pronta. E elas são vendidas por cerca de R$700. Tem muito adulto que compra para colecionar. Tem uma coleção no quarto e cuida, troca de roupinha, limpa,
tem que cuidar, igual o carrinho de homem também. Homem vai lá, de vez em quando ele tira poeira, é a mesma coisa. Certamente este é um universo mágico. Brincar de boneca desperta a vontade de cuidar e de proteger quem a gente ama. Eu acho que na idade dela, essa troca de carinho e se aprender a cuidar é muito bom, né? Porque hoje as crianças estão muito tecnológicas, né? Com certeza, e essas brincadeiras de boneca, quem nunca? Não é verdade? Ainda mais uma boneca linda, como esses bebês tão realistas. Mas você sabe por que os bebês reborns viraram assunto essa semana? Porque tem muita gente tratando boneca como bebê de verdade, mas isso sem ser brincadeira de criança. Gente brigando na justiça pela bebê reborn, gente marcando consulta para levar a boneca, adultos fazendo isso. Aqui em São José foi criado um projeto de lei para proibir o agendamento de consultas para bonecas na rede pública. Um assunto que está causando bastante polêmica por todo o Brasil. Aqui em São José dos Campos, um vereador criou um projeto de lei que busca restringir o atendimento de serviços públicos a bebês reborns. A gente conversou com ele, que explicou direitinho a ideia dessa proposta. Chegou para nós, né, algumas demandas pontuais e vendo a repercussão a nível nacional, né, dessas situações e simulações de atendimento médico, de urgência e emergência, rapidamente, em conjunto com outros vereadores, a gente precisa resguardar a população, resguardar a vida e o serviço público para que a gente não tenha um colapso de atendimento de bonecos, de bebês reborn. Nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de proibição às mães e pais que são colecionadores, que fazem o uso terapêutico disso. Agora, nós não podemos dar prioridade no atendimento de médico, de urgência e emergência, para um boneco e deixar pessoas com vida, crianças com vida, que precisam de consulta, exame, cirurgia, atendimento, esperando porque tem um boneco na frente. Tudo que tem dinheiro público, ele precisa ser resguardado, né? Daqui a pouco as creches também, as crianças não vão ter vaga em creche porque o boneco teve a preferência, né, da vaga na creche, né? Então, nós estamos defendendo o óbvio, mas temos que resguardar no papel de vereadores e legisladores que somos, resguardar o dinheiro público, né, e a confiança que foi depositada nas pessoas de proteger a população e a vida. E agora acontece toda aquela tramitação. Esse projeto de lei vai passar por votação e, se caso aprovado, entra em vigor aqui na cidade. De São José dos Campos, Leonardo Lobo. Eu quero muito saber a sua opinião sobre esse assunto. Me manda mensagem contando se você acha ok cuidar das bebês reborns a esse ponto ou se você vê isso com preocupação. O que você acha disso? 997524005 é o nosso WhatsApp da redação. Enquanto você me escreve, eu converso aqui no estúdio com a psicóloga Paula Martins, que vai nos ajudar muito a entender esse comportamento atual de muitos adultos. Tudo bem, Paula? Bem-vinda. Tudo bem, muito obrigada pelo Bom convite. te receber aqui, viu? Prazer foi meu. Obrigada. Como é que vocês, especialistas em comportamento humano, na mente humana, enxergam essa febre desses bebês? Esses últimos dias foi um estouro na internet, né? Mas eu dei uma olhada um pouco criteriosa, né? Que eu achei que foi colocado de uma forma de um bolo geral. E nós temos que olhar como especialista também que existe aí algumas camadas e algumas fatias desse bolo, né? Tem a questão dos artistas que o bebê reborn ele vem de 1990 e ele foi também se atualizando, modernizando conforme a tecnologia. E tem a parte dos colecionadores, como a pessoa pode colecionar qualquer coisa. Só que nós estávamos vendo na internet a parte patológica, a parte onde o adulto rompeu com a realidade. Marcela, a gente pode transitar entre a fantasia e a realidade o tempo todo. Isso é saudável, né? Quando a pessoa ela decide, ela rompe a realidade para viver a fantasia, é onde nós entendemos patológico, tá? É onde nós estamos vendo levar para o hospital, levar para o parque e assim por diante. Mas a internet também, ela colabora porque essas pessoas se encontram. Elas criam uma comunidade, onde elas se protegem. E que também tem um senso de pertencimento. E que também vai fortalecer ali todo como que a gente pode falar, um movimento social, de ir ao parque, aniversário, chá de bebê e essas coisas. A pessoa quer ficar na moda. Exatamente. Mas também eu percebi que também nessa fatia, ainda não sabemos o tamanho dessa fatia, que tem muita gente performando na internet. É o tal do hype.
né? Tudo pelo like, pelo engajamento. Exatamente. Então, a pessoa precisa ter um pouco de critério quando vai consumir esses assuntos na internet. Tem gente que trabalha com isso, né? Eu sempre falo que assunto interessante gera interesse. Sim. O assunto bizarro também. É verdade. E isso gera engajamento, e hoje sabemos que engajamento é dinheiro. Então, eles fazem novelinhas, fazem rotinas, e isso também gera muita curiosidade das pessoas. Elas vão atrás. E o algoritmo gosta disso, ele te entrega cada vez mais isso. Então, eu sempre falo até para os meus pacientes, você escolhe comida, você olha o rótulo, você pesa a comida, toma detox, mas não cuida do que você consome na internet. Né? Todo mundo é responsável pelo que produz e pelo que consome também. Sim. A gente tem que ter mais critério realmente. Exatamente. Porque não é o porque sai na internet que é lei, que isso tem que ser feito, que é a nova regra, que é a nova moda. Todo mundo tem que prestar atenção nisso também. Agora, Paula, na parte patológica, o que acontece quando uma pessoa de fato marca uma consulta médica e quando chega lá é um boneco? Sim. Você passeia no shopping empurrando um carrinho e é um boneco. Isso, na minha época, era apenas uma brincadeira de criança. Inclusive, eu faço isso com a minha filha e eu adoro. A gente passeia juntas. Eu sou a mãe, ela é a irmã mais velha, a bebê é o bebezinho, enfim. Ou, às vezes, eu sou a avó daquela boneca. Mas a minha filha tem apenas 4 anos. Sim. Se fosse ao contrário, eu com 41, talvez tendo esse comportamento, aí que seria o preocupante, certo? O que anda acontecendo? Que muitas pessoas estão transferindo todo esse amor, toda essa rotina para uma boneca. É isso mesmo, transferir, é um deslocamento emocional e afetivo para um objeto. São adultos que não querem ter o risco da vida real. Quando eu desloco para um objeto, eu estou dizendo, eu não quero me relacionar com alguém, porque isso me causa, eu preciso me colocar energia, né? Eu preciso me dedicar, eu preciso também abrir mão de algumas coisas. E aquele bebê não. Diferentemente de uma mãe, ela tem medo que aquela criança vai ficar doente, que vai morrer, que vai ter... A mãe, ela não escolhe o bebê, essas mães escolhem o cabelo. Então, tem essa diferença. Quando um adulto, ele não quer entrar nessa realidade, ou porque ele passou por alguma coisa, ou porque ele não quer passar. E hoje nós estamos vendo que cada vez mais adultos não têm estrutura emocional para passar algumas coisas. Não sabem se frustrar, não sabem medo da rejeição, do abandono. E assim ele vai criando uma realidade paralela. Entendi. E acredita nessa narrativa, vive aquilo como se de fato fosse uma realidade. E os bebês hiperrealistas também ajudam, alimentam. Porque eles parecem muito reais. Então, quando você faz esse mundo paralelo, a pessoa realmente fica imersa naquilo. Entendi. Eu vejo isso no consultório. Pessoas que preferem se consultar com uma inteligência artificial para falar sobre relacionamento e coisas parecidas, porque ela não quer realmente essa relação humana. A pessoa... Talvez encarar uma realidade. Eu acho que o problema não é o bebê reborn. É o que ele mascara e hoje ele está escancarando. Sem dúvida. Tá? O efeito colateral de tudo isso que nós estamos vivendo. A solidão, e nunca estivemos tão conectados. É verdade, nossa, essa frase vai encerrar essa entrevista, que a gente fala em solidão e nunca estivemos tão conectados, é verdade. Paula, fica pensando nisso que eu vou pensar também. Paula, muito obrigada pela sua participação. Bom fim de semana para você. Para você também. Obrigada, viu? Obrigada. A gente vai fazer um rápido intervalo comercial. É bom quando a gente troca figurinhas na TV, né? Porque a gente para pensar sobre vários assuntos. Pode ser que você não tenha uma bebê reborn na sua casa, eu também não tenho. Mas quem tem, a gente precisa olhar como um todo, como a psicóloga falou, e não apenas julgando uma fatia que precisa ser acolhida e tratada de toda essa polêmica e discussão envolvendo bebê reborn. Vou para um rápido intervalo, são 7h04. No próximo bloco tem um sextou do TH Mais Notícias, que é um sextou saboroso. Tem uma receita maravilhosa da chefe Alessandra Bittencourt, que eu tenho certeza que vai ser uma dica incrível para quem sabe você não reproduzir no seu fim de semana em casa. Vou tomar uma aguinha que a garganta está pedindo ajuda. 7h04, eu volto já. Aê, galerinha! Este sábado, olha quem está aqui com a gente, Edu Estrada. Oi, gente! Sabadão tem Edu Estrada na estrada com a Hot Wheels. Fiquem todos ligados.
E não se esqueça, sábado a partir das 12 horas, aqui TH mais SBT, Oficina dos Artistas. Vem com a gente. Bem. TH+ Notícias. Oferecimento. Abratio Center Valley Shopping Piso Dutra. É Vero diferente. É Vero Abratio. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Flávia, por que o Shopping Andrômeda como mamãe? Porque aqui a gente garante o melhor negócio que é te ver feliz de carro novo. Cronos 2024 por R$75.900. Tá barato, tá barato, tá barato. Auto Shopping Andrômeda, o pioneiro mais. Toda atitude conta. Para prevenir acidentes em casa, mantenha os produtos de limpeza longe do alcance das crianças. Se tiver botijão de gás, deixe na área externa. Tenha uma boa iluminação dentro de casa. O primeiro passo só depende de você. Uma iniciativa SBT do Bem. A CGTEC é uma empresa especializada em security e facilities e atende especialmente condomínios residenciais, comerciais e empresariais. A CGTEC tem sede própria e atende as maiores regiões de São Paulo. Portanto, na hora de contratar sua próxima empresa de segurança e facilities, chame a CGTEC. Acesse cgtec.com.br ou ligue 0800 000 0005. CGTEC, segurança para o patrimônio, tranquilidade para você. Mais de 3 milhões de pessoas fizeram o Enem 2024. Apenas 12 alcançaram a nota 1000 em redação. E só a plataforma AZ conquistou 2 notas 1000. Quem é AZ alcançou as maiores notas do Brasil em redação, matemática e ciências humanas. Com uma aprendizagem personalizada e inovadora, as escolas alcançam um novo nível de excelência e os estudantes conquistam as universidades mais disputadas do país. Encontre a unidade mais próxima, ou seja, uma escola parceira. Plataforma AZ. De alta performance, a gente entende. Sábado, 10 e 15 da noite. Ela não beija tem 30 anos. Aqui, ninguém fica encalhada. Sábado. Também tem jogo novo na área. Em busca do corte perfeito. Eu fui com a cabeça pra jogar mesmo. E ainda tem tempo pra treta. Já também é cancelado. Fazendo vídeo de camiseta branca, falou, gente, quem me conhece sabe. Sábado, 10 e 15 da noite. Pra cima, Sabadão com Virgínia. Eu sempre falo que dica boa é dica compartilhada. Se eu sei sobre algo que é bom, eu quero mais dividir com vocês. É por isso que eu adoro dividir com vocês informações sobre os produtos da Comevap. Tem muita coisa gostosa, mas hoje eu vou destacar 4 produtos que eu adoro. Começando pelo Yuki Mix, aquele iogurte cremoso e com fruta que dá vontade de provar todos os sabores. Ele cai bem sempre, gostoso no lanche, no café da manhã, quando bate aquela fominha no meio da tarde. É tudo de bom. Tudo de bom também é saber que com a Comevap dá para aliar sabor e saúde. Você já experimentou o leite fermentado desnatado? É incrível e ajuda até no bom funcionamento do intestino. Pensando na nossa saúde e no nosso bem-estar, a Comevap tem uma linha muito legal de produtos zero lactose. Esse e esse queijo também. Queijo Minas Frescal sem lactose. É leve, é saudável, é fresquinho, perfeito para quem, assim como eu, ama queijo. Eu já falei de tantas delícias, mas falar da Comevap sem falar da famosa manteiga Taubaté não dá. Essa manteiga é sucesso. Derrete no pão, tem sabor de fazenda, não dá para ficar sem. Eu, pelo menos, não fico. Na minha casa não pode faltar. E eu gosto muito da manteiga com sal. É a minha preferida. Comevap, o cardápio da Comevap é variado. Você pode apostar que tudo é delicioso. Comevap, sabor, qualidade e tradição, direto para sua mesa. Já tem SBT Esportes Vale. Vamos ver o que o Ludi Fonseca e a Giovana Carvalho estão preparando para o programa de hoje. E como eles falam, eu vou falar também. Oi, meninos! Oi, Marcela! Daqui a pouco tem SBT Esportes Vale dessa sexta-feira que vai falar
dos brasileiros na Libertadores e na Sul-Americana. Teve quem jogando, Giovana? Teve Palmeiras, teve Corinthians, mas também vamos falar de São Paulo e do clássico do fim de semana. Tem Corinthians e Santos, Giovana. Eu não quero nem pensar nisso. É daqui a pouco no SBT Esportes Vale. Bom final de programa, Marcela, até já. Obrigada, meninas, até já. Sexta-feira aqui no TH Mais Notícias, a gente termina de uma forma saborosa com a nossa Hora da Chefe. Hora da Chefe. Oferecimento Grupo Sediário, criando momentos memoráveis desde 2003. Essa semana você vai aprender a fazer um prato colorido que tem um toque de sofisticação com praticidade, certo? Com certeza, é o que a gente gosta. É o que a gente gosta e você também, não é verdade? Cuscuz marroquino com camarão. Com camarão. Vamos aos ingredientes? 200 gramas de cuscuz marroquino, meia abobrinha italiana, meia cenoura, um tomate, uma cebola roxa, 50 gramas de uva passas, cebolinha, açafrão, água, 150 gramas de camarão, sal, pimenta e azeite. Para começar essa receita, Marcela, nós precisamos hidratar essa farinha do cuscuz. Mas para isso, nós temos que ter aromas, temos que ter sabor. Então nós vamos começar a fazer o camarão e vamos aproveitar o caldinho do camarão para hidratar a farinha. Boa. Tá? Para isso, então, numa panela nós vamos colocar o azeite e vamos colocar o camarão. O camarão, ele junta um pouquinho de água. Então, é essa água que nós vamos querer, tá bom? Tá bom. Nós vamos colocar sal nele. E uma pimentinha do reino. Esse camarão, depois nós vamos usá-lo para decorar o prato, tá? Mas eu preciso do caldinho dele, que vai dar todo o sabor no nosso cuscuz. Ó, o camarão prontinho, já dei aquela boa seladinha nele, ó. E aí eu tenho o sabor todo dele no fundo da panela. Tá. Aí nesse fundinho da panela nós vamos colocar a água. Nós vamos colocar o açafrão. Vou usar essa aguinha aqui para hidratar minha farinha. Aí numa outra travessa nós vamos colocar a farinha. Nós vamos colocar um pouco mais de sal aqui. Essa água que nós temperamos, nós vamos despejar nessa farinha. Então agora nessa mesma panela nós vamos colocar o azeite, mais um pouquinho, e vamos dar uma cozinhadinha pequena na cenoura, que ela é um pouco mais dura, para ela não ficar totalmente crua no cuscuz. Então aí nós podemos colocar a cebola. Agora nós vamos adicionar a cenoura. Não quero ela muito cozida, eu só quero ela um pouco macia, tá? Al dente ainda. A abobrinha. Aí aqui ele tá quase todo hidratado. Já posso adicionar o tomate, a uva passas. Aqui eu posso adicionar mais um pouquinho de sal. Essa misturinha pronta dos vegetais, nós vamos adicionar também. Esse prato é muito nutritivo, se você conseguir entender toda a cenoura, abobrinha, se você quiser colocar um brócolis, quiser colocar outros legumes, também fica perfeito, tá? Olha como ele rende, Marcela, e como fica bonito. Fica bonito. Aí, para finalizar, a gente vai colocar a cebolinha. Olha que legal para você inovar no seu fim de semana, fazer aquela comidinha gostosa e diferente para sua família.
para fazer uma surpresa para sua esposa que está chegando do trabalho, ou para fazer uma surpresa para o maridão que teve uma semana cansativa. É legal, não é? Para finalizar, Marcela, a gente decora com os camarões. Vai pondo ali do ladinho. Esse prato você acompanha com um peixinho grelhado, um prato principal, ou até só uma saladinha de alface, ou só ele mesmo. Verdade, ele é bem completo, né? Bem completo. Esse cuscuz apresentado hoje pela chefe vai camarão, por isso que eu falei que ele tinha um toque de sofisticação. Quem não puder comer o camarão ou comprar o camarão, o que dá para substituir? Frango, carne, como é que você sugere? Carne. A carne você pode pegar pedacinhos pequenos da carne e fazer o mesmo processo. O frango também você pode fazer assim. Peixe. Eu tenho um pedaço de tilápia. Corta pedacinho, Entendi. Sempre deixa nesse processo. Porque você vai fazer a carne, você precisa do aroma. Então, qualquer proteína que você escolher, você precisa desse aroma para hidratar o cuscuz. Bora experimentar mais essa delícia? Vamos! É sensacional. De fato, quando você tenta saborear o cuscuz, ele fica com aquele fundinho do camarão, com o aroma do açafrão. Nossa Senhora, é bom demais. Esse cuscuz está maravilhoso! Beijo! Tchau! Hora da Chefe. Oferecimento Grupo Sediário, criando momentos memoráveis desde 2003. Ficou com água na boca, né? Te entendo, eu também fiquei só de assistir. Olha que eu comi no dia da gravação. Deliciosa. Faz a sua receita e marca a gente se você reproduzir a Hora da Chefe na sua casa, tá bom? Obrigada, chefe Alessandra. Já não vejo a hora da nossa próxima gravação. E eu não vejo a hora também de ter a sua companhia todos os dias aqui. Mas isso eu realizo diariamente, graças a Deus e graças a vocês. Vamos de mensagem agora? Vamos lá, disse a Eliane. Boa noite, Marcela. Ótimo jornal, não perco. Parabéns. Bom fim de semana. Para você também, muito obrigada pela companhia, viu? Nicole de Pindamonhangaba. Oi, Marcela, boa noite. Estou aqui assistindo com a minha mãe e meu pai. Manda beijos? Claro que sim, Nicole. Um beijo para você e para toda a sua família. Bom fim de semana para vocês. Felipe de São José. Boa noite. Sobre as consultas de bebês no SUS, acho isso um absurdo. É esnobada a saúde de quem precisa. Já basta a demora para ser atendido quando se marca uma consulta. Felipe está comentando sobre a questão dos bebês reborns, que tem gente marcando marcando consulta para boneca, e tem vereador querendo, obviamente, cortar esse tipo de situação, proibir essa situação. Felipe, obrigada pela participação. Um beijo para você. Roseli de São José, também falando sobre esse assunto. Boa noite, Marcela. Concordo com esse vereador. Daqui a pouco as pessoas vão misturar as coisas, a realidade com a fantasia. Tem que ter cautela. Um abraço, querida. Deus abençoe. Amém, Roseli. Que ele te abençoe também. Obrigada pela sua participação. Edson de Pindamonhangaba disse o seguinte. Boa noite, Marcela. Oi, Edson. Boa noite. Sextando com você depois de uma semana inteira de trabalho. Sou seu fã e da Camila Lute, desde a antiga casa de vocês. Uma excelente sexta-feira para vocês e para todos da TH+ SBT. Edson, obrigada pelo seu carinho. Fico tão feliz em meu nome, em nome da Camila Lute e em nome de toda a equipe da TH+ SBT. A gente agradece o seu carinho. A gente agradece por você ter mudado de casa junto com a gente. Seja sempre muito bem-vindo à família TH+ SBT, viu? Um beijo. Bom fim de semana para você e para todo mundo de Pindamonhangaba, que é tão participativo. Pindamonhangaba arrasa aqui na audiência, muita gente participando, muita gente escolhendo estar com a gente todos os dias. Um beijo para todo mundo de Pinda e um especial para você, Edson. Obrigada pelo seu carinho. Muito obrigada também a todos vocês que participaram ao longo dessa semana, dessa segunda semana de TH+ Notícias nesse novo horário. É sempre uma delícia dividir o noticiário com vocês, porque a gente faz isso tudo juntos. Eu adoro receber as opiniões de vocês, os beijos de vocês, os carinhos, enfim, adoro essa nossa troca. É isso que faz total diferença pra gente. Muito obrigada, viu? No fim de semana eu vou descansar, cuidar da voz, mas na segunda-feira eu tô aqui e eu espero muito você aí do outro lado, combinado? Enquanto isso, enquanto segunda-feira não chega e a gente não se vê na TV, bora papear nas redes sociais, @mesquita.marcela é o meu Instagram e eu vou adorar te ver na internet também. Aproveita e já segue o perfil da TV no Instagram, TH+ SBT. Muito obrigada pela sua companhia. Agora são 19h19, como eu sempre falo,
Toda vez que a gente encerra o jornal nesse horário, 19h19, pensa positivo para atrair coisa boa. Bom fim de semana, muito obrigada pela sua companhia e até segunda-feira. Tchau.